dos veículos autónomos aos carros voadores. Um imaginário que podíamos assistir em alguns filmes de ficção científica e que afinal não estavam assim tão longe da realidade. Hoje em dia o carro conduzir-se sozinho já não parece uma utopia e pouco mais de 135 anos depois do primeiro automóvel circular nas ruas, muitas foram as tecnologias que vieram melhorar o conforto e a segurança dentro dos nossos carros. A condução autónoma, a comunicação entre carros ou os carros elétricos são algumas das tendências que começam a moldar aquilo que será a próxima geração de veículos. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre os automóveis do amanhã. A mobilidade urbana é hoje um dos maiores desafios da nossa sociedade e, embora existam cada vez mais pessoas a utilizar soluções sustentáveis de mobilidade suave, como a bicicleta, o automóvel ainda é o meio de transporte mais utilizado pelos cidadãos portugueses para ir trabalhar. Os problemas associados ao automóvel e a procura por soluções mais ecológicas levaram a grandes alterações nos últimos anos. Só no primeiro trimestre de 2023, as vendas de veículos elétricos subiram 67% face ao ano anterior. Os avanços tecnológicos têm permitido lançamentos de modelos cada vez mais futuristas, com carros mais autónomos, conectados, seguros, elétricos e com menor impacto ambiental. Fernando Machado fala-nos sobre os carros que já circulam nas nossas estradas e o que podemos esperar para o futuro. Eu acredito que as cidades irão sofrer uma grande transformação por força das alterações que nós vamos ter ao nível da mobilidade, principalmente a micromobilidade ou mobilidade leve. Esta transformação, que já está a acontecer, irá ser impulsionada em grande medida pela legislação, porque a sustentabilidade é um tópico muito relevante nos dias de hoje, mas também pelas grandes transformações que estamos a assistir ao nível do veículo, ao nível do produto da indústria automóvel, que é o veículo. Isto porquê? Porque o veículo cada vez é mais elétrico, portanto está a haver uma grande transformação na forma como a motorização dos veículos e como eles se deslocam, tendencialmente para zero emissões. Por outro lado, o veículo também é cada vez mais conectado com as cidades, com as infraestruturas, com os outros veículos, é cada vez mais partilhado e depois cada vez mais autónomo. Estamos num nível de autonomia entre o 2 e o 3, a autonomia máxima é o nível 5, que eu acredito que lá chegaremos daqui a 20, 30 anos. À data de hoje temos já nos nossos veículos tecnologia de apoio à condução para melhorar a nossa experiência da condução, melhorar a nossa segurança e, obviamente, isto terá um grande impacto nas cidades. Apesar de alguns projetos piloto em algumas cidades, ainda há um importante caminho a percorrer até vermos carros que se conduzem sozinhos nas nossas estradas. Por isso, as investigações têm-se concentrado em desenvolver tecnologias de apoio à condução que tornem os veículos mais seguros e inteligentes. Há mais de uma década nasceu no Departamento de Mecânica da Universidade de Aveiro o primeiro carro português de condução autónoma, o Atlas Car. Anos mais tarde, Vítor Santos dedica-se agora ao Atlas Car 2, um veículo elétrico munido de tecnologias capazes de antecipar situações de perigo, auxiliando os condutores na condução e contribuindo para a redução da sinistralidade rodoviária. O projeto Atlas Car começou em 2010 e vem na sequência de trabalhos anteriores que nós já tínhamos desenvolvido aqui no Estado de Aveiro com veículos mais pequenos para competir no Festival Nacional de Robótica na prova de condução autónoma. Entre 2006 e 2011 fomos campeões nacionais. Bom, a certa altura começámos a pensar aquilo que aprendemos nos pequenos carrinhos, será que é viável de pôr numa escala grande, num veículo real? E foi isso que aconteceu. Em 2010, um conjunto de situações nos permitiu adquirir um carro que transformámos no primeiro veículo em Portugal capaz de fazer manobras autónomas. Até 2016, onde mudámos para um novo veículo, um veículo elétrico, que é o nosso novo Atlas Car 2, onde já instalámos todo um conjunto de sensores,
rumo ao objetivo principal do projeto, que é fazer investigação e desenvolvimento na área de apoio à condução e à condução autónoma. Portanto, providenciar mecanismos de oferecer segurança e robustez na segurança à custa de sensores e controladores e outros dispositivos que são colocados a bordo do carro. Os sensores principais usados no carro são sobretudo sensores para detectar o meio exterior. Tipicamente, câmaras, mas outros sensores mais sofisticados para medir distâncias, como os lidares, ou seja, são sensores laser que varrem o espaço à volta do carro para detectar os diversos alvos. É este conjunto de sensores que forma um sistema redundante e robusto. Nas imagens já se consegue fazer muita coisa. Por exemplo, conseguimos detectar peões, veículos em movimento e até conseguimos fazer o seguimento deles. Portanto, na imagem, saber onde é que eles estão já é uma vantagem para podermos detectar situações de risco. O caso dos lidares, os sensores laser, conseguem medir as distâncias aos objetos. E medindo as distâncias, conseguimos ter uma noção da proximidade e do risco. E os sensores radar ainda conseguem mais do que isto. Conseguem medir a própria velocidade do alvo, o que é muito interessante também para fazer a previsão. Os computadores a bordo do carro analisam estas imagens, estes dados, combinam-nos e conseguem não só localizar e determinar onde é que os alvos estão, mas dar a capacidade de antecipação, alguma capacidade de previsão. A ideia, e esse são os elementos que estamos a trabalhar agora, é criar à volta do carro, porque os sensores fazem uma cobertura praticamente completa à volta do carro, criar uma representação que nós vamos chamar mapas de risco de colisão, em que vão estar representados os alvos detectados, a sua direção, a sua velocidade e com isso dar uma estimativa do risco de colisão e daqui a quanto tempo é que essa colisão vai acontecer. Portanto, essa informação pode ser usada de duas maneiras. Ou o próprio veículo tem mecanismos internos para atuar nos travões e no volante, ou, e aí já não precisamos dos fabricantes, essa é que é a parte interessante, é providenciar informação que é disponibilizada ao próprio condutor. Por exemplo, numa dashboard especializada, em que o condutor é informado com antecipação de riscos que ele pode não estar atento. A antecipação é, de facto, a palavra-chave aqui, porque obter a informação e avaliar ou detectar que está um carro, ou uma trotinete, ou um ciclista, ou um peão, toda essa informação pode ser detectada, mas mais do que isso é prever o movimento ou prever a evolução dos alvos móveis, nomeadamente os veículos e os peões e as trotinetes, as bicicletas, etc. Portanto, prever ou antecipar o seu movimento, com o tal risco de colisão, podemos antecipar ou podemos ter a expectativa de reagir com antecedência antes do problema se colocar. Esta é a linha da frente e os veículos autónomos ou quase autónomos que existem hoje em dia também estão interessados, obviamente, nesta linha da capacidade de previsão. Para uma melhor gestão do tráfego automóvel, surgiram as turborrotundas. Estas caracterizam-se por terem marcações diferentes daquelas a que estamos habituados, levando os condutores a usarem vias distintas consoante as saídas que pretendem tomar, evitando colisões na saída das rotundas. Mas será esta uma solução positiva em questões relacionadas com a poluição? Margarida Coelho e Jorge Bandeira estudam a relação entre os sistemas de transporte e os seus impactos nos consumos de energia, segurança rodoviária e emissões de poluentes. Nos seus estudos tentam compreender ainda quais são os impactos negativos ou os benefícios da coexistência de vários tipos de transporte automóvel nas estradas, sejam os veículos autónomos, os elétricos ou ainda os tradicionais movidos a combustíveis fósseis. Se há 30 anos nós, quando falávamos em transportes, falávamos acima de tudo da infraestrutura, neste momento a mobilidade atual e também a mobilidade futura traz imensos desafios, porque temos veículos particulares a coexistirem com o transporte público, com micromobilidade, bicicletas, peões, trotinetas, temos novas plataformas de mobilidade e também pensando em mobilidade a médio e se calhar a longo prazo, a questão dos veículos autónomos e a mobilidade aérea urbana. Por isso, todos estes modos têm de coexistir, alguns deles numa perspectiva de multimodalidade, e isso traz desafios para a mobilidade do futuro. A tecnologia da mobilidade pode ter duas grandes vertentes, a questão da digitalização na mobilidade e também a questão dos combustíveis alternativos e modos alternativos de propulsão.
Quando falamos em sustentabilidade nos transportes, temos que ter em conta que a transição energética também está a acompanhar a mobilidade. Por isso, quando falamos em combustíveis alternativos e modos alternativos de propulsão, a mobilidade do futuro tem que ser uma mobilidade elétrica. Também, a longo prazo, pensamos na mobilidade baseada no hidrogénio e também numa forma de transição, em momentos de transição, na mobilidade baseada em biocombustíveis. A equipa de investigação tem-se debruçado sobre vários aspectos da mobilidade, nomeadamente os impactos dessa mobilidade, e nesses impactos existem vários compromissos, isto é, uma determinada inovação e uma determinada tecnologia podem, por exemplo, privilegiar a dimensão da segurança, mas podem ser prejudiciais para a questão das emissões de poluentes. O caso das rotundas é um caso muito paradigmático. Nós estudámos diferentes tipos de rotundas, nomeadamente as turborrotundas, que são utilizadas muito nos países nórdicos, por exemplo, nos Países Baixos, e o que sabemos é que esse tipo de inovação numa determinada rotunda pode trazer benefícios e traz benefícios para a questão da segurança rodoviária, porque há menos conflitos entre os veículos no interior da rotunda, mas do ponto de vista de emissões de poluentes, essa turborrotunda não tem vantagens. Logo, temos que ter este compromisso entre a questão da segurança e a questão das emissões de poluentes. Antevendo-se que daqui a 10, 15, 20 anos, curto e médio prazo, veículos autónomos vão ser uma realidade nas nossas estradas e vão coexistir com os veículos convencionais, a ideia do projeto é maximizar a sua influência no sentido positivo de melhorar a sustentabilidade no uso das infraestruturas. Ou seja, qual é a melhor forma, quer a nível operacional, quer a nível tático, dos veículos circularem nas redes, por forma a minimizarem não só os próprios impactos, mas também dos veículos com os quais coexistem. A nível operacional, menciono, por exemplo, o nível de aceleração, de agressividade, que devem ser mais cautelosos, menos cautelosos, devem deixar mais espaço ou menos espaço para os veículos que seguem. E a nível tático, a nível de escolha de rota, tendo em conta a sua tecnologia de propulsão, tendo em conta os dados de tráfego em tempo real na rede, suponho que existe um sistema centralizado com essa informação, qual a melhor rota para esses veículos atingirem o seu destino, tendo em consideração não só os próprios impactos, mas os impactos globais a nível da rede. E verificamos, para dados os valores de percentagem desses veículos na rede, de facto, em alguns segmentos das estradas mais congestionados ou com diversos níveis de tráfego, os veículos autónomos, devido às suas características de circulação, estão um bocadinho mais cautelosos em certas situações, até poderiam causar impactos negativos nas redes, causavam mais congestionamento, causavam mais emissões e poderiam ser nefastos. Numa segunda fase, admitindo que seria possível otimizar o seu comportamento para responder a determinados objetivos do gestor da rede, conseguimos que os veículos não só minimizem os seus impactos durante a sua circulação, quer sejam elétricos, quer sejam com combustão interna, e também maximizar a performance de outros veículos que circulam na rede. Sabias que os veículos autónomos estão a ser desenvolvidos para as mais diferentes finalidades? Há testes para o uso destes veículos na agricultura, no transporte de cargas, em serviços de entrega e principalmente no transporte urbano. Na cidade chinesa de Wuhan, já é possível deslocar-se por meio de táxis autónomos sem condução humana. O serviço opera das 7 da manhã às 11 da noite e cobre uma área de mais de 100 km². A empresa Baidu recebeu autorização para a exploração comercial do serviço em agosto de 2022 e planeia ter 200 carros em operação este ano em diferentes cidades da China. Na Europa, autocarros autónomos estão também a ser testados pelas empresas Transdev e EasyMile na região de Yvelines, em França. Os veículos são usados para o transporte de funcionários da empresa aeroespacial Ariane Group e circulam por trajetos de cerca de 7 km no parque industrial. Nos Estados Unidos, também há significativos avanços no setor dos caminhões autónomos. Diversos fabricantes estão a realizar testes e operações com veículos sem condução humana. Questões como a segurança e legislação de trânsito ainda limitam a utilização em grande escala de veículos autónomos, mas os avanços tecnológicos indicam que estes novos meios de transporte estão cada vez mais perto de entrarem no nosso cotidiano. Eu acredito que daqui a 10 anos, 20 anos, a mobilidade será completamente diferente daquilo que é hoje.
Desde logo porque os veículos vão ser menos dentro da cidade, os veículos vão ser diferentes dentro da cidade e vamos ter aquilo que hoje chamamos a mobilidade leve numa escala superior ao que temos hoje. Se conseguirmos dotar as nossas cidades de transportes e de mobilidade leve que nos permita fazer esta distância em 30 minutos, então está comprovado que não precisamos de facto do carro. A simbiose que tem que existir entre a universidade e a empresa é de facto crucial. Crucial para quê? Para conseguirmos fazer chegar os desenvolvimentos tecnológicos, a investigação e desenvolvimento que é feito nas universidades, conseguirmos chegar às empresas e transformar essa investigação em inovação. Já temos um teste em Viseu e em Aveiro de um veículo que está a circular numa zona livre tecnológica, numa estrada, e a fazer esse circuito sem qualquer condutor, o que é uma evolução tecnológica, neste caso da Universidade de Aveiro, que tem investido bastante na mobilidade e destes novos conceitos de mobilidade. Os avanços tecnológicos têm alterado quase todos os aspectos da nossa vida, seja a forma como comunicamos, como trabalhamos ou como nos deslocamos. Apesar do desenvolvimento de novos meios de transporte, o carro continua a ser um meio importante de mobilidade utilizado por grande parte dos cidadãos. A investigação tem permitido equipar os automóveis com câmaras e sensores capazes de proteger os seus ocupantes e produzir dados em massa, preparando-os para um futuro que se pretende mais sustentável e conectado. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.